E se fosse possível criar um negócio, quem sabe até milionário, usando uma ferramenta de inteligência artificial, mas sem precisar pagar assinatura? Hoje a gente vai desvendar exatamente isso: como usar o poderoso Claude Code de graça. Fica por aí que o segredo vai ser revelado. Olha só o nosso papo de hoje. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do potencial do Claude Code. Depois, vamos encarar o obstáculo, que é a assinatura paga. Mas logo em seguida, a gente apresenta a solução, uma alternativa chamada Open Router. Aí eu mostro como fazer essa troca de peças funcionar e, para fechar, a gente coloca na balança o que realmente vale a pena: tempo ou dinheiro. Vamos começar pelo que interessa de verdade. Por que tem tanta gente falando do Claude Code? A resposta é bem direta, porque isso aqui não é só uma ferramentazinha, é um verdadeiro motor para criar negócios do zero. E quando eu falo em motor de negócios, não é força de expressão. Esse número aí na tela, R$ 1 milhão, foi o que o Bruno Gabarra conseguiu faturar com uma ferramenta de software que ele construiu usando o Cloud Code como base. É isso mesmo, R$ 1 milhão. E nas palavras do próprio Bruno, o Cloud não é só uma ajuda, ele é literalmente o motor do negócio. Isso dá uma dimensão do quanto essa tecnologia pode ser central e decisiva. E as possibilidades são enormes. Tem gente criando de tudo, desde produtos complexos de software como o serviço, as famosas SaaS, até agências de marketing inteiras que rodam um automático, ou quem sabe até canais no YouTube sem precisar aparecer. E o mais impressionante de tudo, não precisa ser um programador super experiente para começar. Mas claro, nem tudo é perfeito. Para ter acesso a todo esse poder, existe uma barreira. E a gente precisa falar sobre o custo disso. E aqui está o ponto: para usar o Claude Code com tudo que ele oferece, é preciso ter uma assinatura paga. E isso, claro, pode ser um balde de água fria para muita gente que está começando e não tem grana para investir. Bom, mas e se existisse um pulo do gato para contornar essa situação? A boa notícia é que existe, e é bem mais simples do que parece. A solução se chama Open Router. Pensa nele como um grande hub, uma espécie de praça de alimentação de modelos de IA. Ele te dá acesso a vários restaurantes diferentes. E o melhor, vários deles são de graça ou bem baratinhos. É aqui que a mágica começa. Certo, mas como é que isso funciona na prática? A ideia por trás é genial e a gente pode explicar com uma analogia bem fácil de entender. Imagina que o Claude Code é um carro. A carroceria, o chassi, o design, tudo incrível. Essa é a máquina. Mas para ele andar, ele precisa de um motor, que é um modelo de linguagem, o cérebro que pensa. Originalmente, ele foi projetado para usar os motores da própria Anthropic, como o Sonnet e o Opus, que são pagos. O grande segredo é que essa máquina aceita outros motores. E é aí que o Open Router entra em cena. Com ele, dá para trocar aquele motor pago por uma alternativa gratuita e de código aberto. Modelos como Karen, que muita gente disse eram dos melhores para programação, ou outros famosos como Llama e Mistral, estão lá disponíveis. Tem até uma opção chamada Free Models Router, que é super inteligente. Ela escolhe automaticamente o melhor motor gratuito disponível naquele momento para a tarefa que você precisa. E o processo para fazer essa troca é bem direto. Basicamente são 3 passos. Você cria uma conta no Open Router, gera uma chave de API, que é tipo uma senha, e depois só precisa editar um arquivinho de configuração no seu projeto, o settings.json. Lá você avisa para o Claude Code: ei, a partir de agora, use esse outro motor aqui. Simples assim. Ah, uma dica. Mesmo que os modelos sejam de graça, é uma boa prática colocar um crédito mínimo lá no Open Router, coisa de $10, só para garantir que a conexão fique estável. Ok, parece bom demais, né? E, de certa forma, é preciso entender que não existe milagre. Não é um almoço grátis. O que existe, na verdade, é uma troca. E é fundamental entender que troca é essa. E aqui está o dilema. Os modelos pagos são como um carro de Fórmula 1, super rápidos, potentes e cometem pouquíssimos erros. Ideais para projetos profissionais, para clientes. Já os modelos gratuitos são como um carro popular. Eles te levam onde você precisa, mas são mais lentos e às vezes podem dar uma engasgada, cometer mais erros. São perfeitos para projetos pessoais, para aprender, para experimentar. Tem uma frase da criadora de conteúdo Kiara Costa que resume isso perfeitamente. Na vida, não existem soluções, apenas compensações. No final das contas, a escolha aqui é pagar com o seu tempo e sua paciência, em vez de pagar com dinheiro. Então, a grande questão que fica para a gente pensar é essa. Para o seu próximo projeto, qual é a melhor moeda de troca? O que vale mais a pena economizar? Tempo ou dinheiro? Agora que o caminho das pedras foi mostrado, a decisão é de cada um. E aí, qual vai ser?